1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Esse texto se tornou uma realidade de meditação há algum tempo para mim. Eu percebo que às vezes, ao longo do tempo, textos que para nós são comumente lidos, se tornam textos pouco percebidos, no sentido de atenção. Geralmente aquilo que a gente lê, sempre a gente não para meditar e para pensar nas realidades espirituais ali. E esse talvez seja um dos textos, porque costumamos nos a ler a todo primeiro domingo. E para nós, recitar esses textos é uma realidade. A gente fala, repete facilmente, muitas vezes até sem abrir a Bíblia. E a carta de Paulo aos Coríntios, ela é interessante. Diferentemente de Romanos, a carta magna de Paulo, a carta de Coríntios é aquela carta com teor muito pastoral. Parece que o apóstolo, ele se move nessa maneira e ele vai instruir a igreja sobre vários assuntos. Você sabe disso. Leia Coríntios e você vai descobrir muita coisa a respeito de vários assuntos. Como era o pensamento, como era a doutrina específica a respeito da vida da igreja. É isso que Paulo faz nessa carta aos Coríntios. E especificamente, a partir desse capítulo, Paulo vai tratar sobre muitas coisas, e entre elas, especificamente no capítulo 11, ele instrui sobre a ceia do Senhor. Essa é a instrução de Paulo. E havia muito problema, mesmo que hoje não seja um culto de ceia, Paulo instrui a igreja sobre como celebrar a ceia do Senhor, sobre o que era a ceia do Senhor, sobre como participar deste ritual, desse momento. Só que especificamente, Paulo diz 3 coisas que mexem muito comigo. E Paulo deixa claro toda a sua explicação, tudo aquilo que ele transmite à igreja, tudo aquilo que ele vai passar ao povo, e talvez especificamente nesse contexto a respeito da ceia do Senhor. Ele vai deixar claro de quem é que ele recebeu essa mensagem específica. Paulo quer que aqueles que vão receber essa carta, aqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que vão receber, ele vai dizer: olha, eu quero que vocês tenham ciência, entendimento. Quem é aquele que falou comigo? Eu quero que vocês tenham a percepção de que a mensagem que vocês vão receber, a instrução que vocês vão receber, ela tem uma fonte. E essa fonte é o Senhor. Ele diz: eu recebi essa mensagem do Senhor. Olha, o que eu passo agora a falar a vocês, não obstante aquilo que ele já havia falado, vem do Senhor. E isso aqui para mim é extraordinário. Porque é fácil demais perceber que, e o mesmo Paulo diz isso, eu não fui até vocês com palavras persuasivas humanas. Eu fui até vocês em demonstração do poder e do Espírito. Paulo vai dizer para eles: eu não cheguei até aqui falando para vocês algumas coisas que eu imaginava na minha cabeça que deveriam ensinar a vocês. A mensagem que vocês vão ouvir não é resultado,
não é fruto da mente humana, ainda que a inspiração divina ela passe pelo homem. Ele deixa claro, a fonte dessa mensagem é o Senhor. Quem está dizendo isso para vocês é o Senhor. A autoridade da minha palavra é uma autoridade divina, celestial. Não, eu não dei na telha um dia de olhar e dizer assim, vou escrever aos Coríntios e ensinar a eles sobre como praticar a ceia do Senhor. E sabe o que é importante destacar e entender? Irmãos, a realidade da vida cristã e da vida da igreja é que a igreja não precisa de nada daquilo que não venha do Senhor. Eu recebi do Senhor. A fonte dessa mensagem é o Senhor. Qual é o grande problema? Quando nós começamos a transmitir aquilo que é fruto da nossa imaginação. Quando que se começa o problema? Quando a gente começa a transmitir aquilo que é fruto do nosso puro e simples entendimento. Não há profundidade no Senhor. Não há discernimento, revelação do Senhor. É perigoso demais, irmãos, quando a igreja começa a se mover em filosofias humanas. É perigoso demais quando a igreja começa a se mover com mero conhecimento humano. O conhecimento em si não é problemático, desde que ele seja acompanhado da revelação e da unção do Senhor. O dia que eu chegar aqui para vocês e começar a falar aquilo que eu achei interessante, mas não há nada de bíblico, não há nada de palavra do Senhor, de revelação do Senhor, isso não alimenta a igreja. Paulo, você é o instrumento dessa mensagem. Sou o instrumento, mas não veio da minha mente, não é fruto dos meus estudos, não é fruto do meu conhecimento. Sabe qual que é o problema, irmão? É que em muitos lugares foi se perdendo aquilo que é do Senhor, foi se substituindo a revelação por emoção, foi se substituindo a genuína, pura, simples palavra de Deus por metodologia. E aí nos nossos cultos tem sucesso, mas não tem salvação. Nos nossos cultos tem talvez boa música e uma teologia fraca. Nos nossos cultos tem muito sentimento e pouco arrependimento. E tudo por quê? Porque muitas vezes nós vamos retirando aquilo que vem do Senhor para aquilo que nós achamos que funciona. E cuidado, porque nem tudo o que está dando certo, Deus está aprovando. Há uma grande diferença entre dar resultado e dar fruto. Resultado é o que, pastor? É eu pregar aqui e no final do culto alguém vir dizer, pastor, que palavra, parabéns. Fruto é o que? Alma se rendendo ao Senhor. É você ouvir essa palavra e dizer assim, meu Deus, como eu estou mal. Ou ainda assim, como o Senhor falou comigo. Resultado são as nossas mega conferências.
Resultado são os nossos bancos cheios de pessoas vazias. Resultado é aquilo que a gente olha e diz: poxa, a igreja cresceu exponencialmente nos últimos anos. Fruto é aquilo que Jesus disse: vocês precisam apresentar frutos que sejam dignos de arrependimento e que vão gerar na eternidade aquilo que é eterno. A nossa humanidade, ela precisa gerar para nós frutos na eternidade. Se nós trocarmos o que vem do Senhor por aquilo que vem dos homens, eu já disse e repito aqui várias vezes, nós vamos colocar um banquinho aqui, irmão, vai vir o pregador cruzar as perninhas e começar a dizer para você: você é um princeso de Jesus. Vai dizer para você: você é mais puro do que o ouro puro de Ofir. Você é um príncipe, filhinho de Jesus, querido, amado. E aí você vai ficar feliz, porque é isso que a gente gosta de ouvir. Agora, difícil é quando você ouve aquilo que vem do Senhor. Porque como bom pai que ele é, às vezes ele vai dizer para você: você é meu filho, mas você está tão rebelde. Você é meu filho, mas você está tão embirradinho. Seu beicinho está crescendo tanto ultimamente. Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: você precisa amadurecer. Você não entendeu o básico ainda. E aquilo que vem do Senhor, irmão, quando vem do Senhor, não há dúvida. Irmão, ouvir Deus falar é ter a certeza de que Deus falou. Eu sei que isso parece redundante, mas quando Deus fala, a gente sabe que Deus está falando. Não, e talvez você não vai arrepiar, você não vai chorar, mas você sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa. Você sabe que quando Deus fala, irmão, é diferente. Salmo 33, verso 6 diz que pela palavra do Senhor os céus foram criados. Olha que palavra poderosa. Sabe o que aconteceu lá na criação? Deus não pediu opinião para ninguém, irmão. Ele abriu a boca e disse: haja luz, e houve luz. Tinha caos, mas o Espírito se movendo no meio do caos, olha tudo que foi criado. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa. Quando você ouve a palavra de Deus, irmão, é diferente. Quando a palavra, quando aquilo que vem do Senhor é revelado, é dito e é ensinado, a gente repete aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 4. Jesus olha para o cão e diz assim: pois é, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Quando você ouve aquilo que vem do Senhor, isso te sustenta, irmão. O que mantém a igreja viva e o que o manteve a igreja viva há 2000 anos é a palavra do Senhor, aquilo que vem do Senhor. Os homens criaram metodologias e algumas até funcionaram, outras fracassaram. Mas eu nunca vi um homem santo subir no altar, abrir a Bíblia, pregar as Escrituras e eu não ver almas se convertendo ao Senhor. Não há dúvida disso. Pode ser um iletrado, pode ser homens que não tenham conhecimento, mas quando abre a palavra do Senhor e fala aquilo que vem do Senhor, você fala assim: gente, é diferente. Por quê? Porque você não precisa de inovação. A gente não precisa de mistura, irmão. A gente precisa do que vem do Senhor.
Só isso basta. A palavra de Deus é suficiente, é inerrante, é poderosa, é preciosa. É ela que nos dá vida, é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, irmão. É a palavra do Senhor. Não é do pastor, é a palavra do Senhor. É isso aqui, ó. Simples, sem mistura, sem muita enrolação. Ontem a gente conversava, e querendo ou não, à medida que a gente vai estudando, a gente se torna muito crítico. E eu confesso, irmão, eu sou crítico para ouvir pregador. Eu sou. Minha esposa sabe. Eu sou crítico. E não, como o pastor Arthur diz, não fiscal de culto, porque o culto não é para mim. Mas eu tenho o prazer de ouvir um homem que quando ele abre a boca para falar, fala assim, gente, pode ser simples, mas que preciosidade. Pregando simplesmente o que está escrito. Eu amo ouvir um homem, uma mulher de Deus, que podem ser simples, mas abrem a Bíblia e não fogem dela. E a gente anda muito. Eu ouvi muita gente. Você fala assim, é tudo menos Bíblia. É tudo menos do Senhor. É até bonito demais, menos produtivo. É tudo, é lindo, mas não edifica. Não constrói. Você entende que não dá para fugir daquilo que vem do Senhor? Ah, irmão, pelo amor de Deus, como é que você acha que a igreja cresceu? A igreja do Senhor, como que ela é mantida de pé, como que ela cresce? Nós nunca precisamos tentar mudar as coisas, inventar a roda, irmão, nunca. A gente faz porque quer, mas nós nunca precisamos disso. Não precisamos inventar a moda, irmão, abre a Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é melhor ouvir isso, ungido, revelado, do que palhaçada, do que invenção humana, do que aquilo que não edifica, não constrói, não produz. E aí Paulo deixa claro, eu estou falando com vocês aquilo que vem do Senhor. E posso dizer, irmão, quando você descobre que a fonte é inesgotável, a sua sede se torna insaciável. Irmão, quando você descobre que é do Senhor e que o que Ele tem é sempre mais, você fala assim, não vai ter jeito. Tem dia que a gente abre a Bíblia, e eu sempre costumo falar isso aqui, aquele dia que o texto salta no seu espírito, você fala assim, meu Deus do céu. E aí passa meses, você volta naquele texto que você leu, e de novo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Não, irmão, não se contente em ter ouvido a voz de Deus uma vez na sua vida.
Não se contente em ter derramado lágrimas ao abrir a Escritura uma vez só na sua vida. Não se contente com isso. Não se contente com uma só conferência que você se impactou, ouviu uma palavra, gostou, falou assim, uau, que coisa maravilhosa. Não se contente com isso. Se você esperar dos homens, aí sim. Aqui é tudo limitado. Aqui uma hora acaba, o conhecimento acaba, tudo acaba. Mas quando vem do Senhor, não. Nele você sempre pode ir mais fundo. Nele há sempre lugar para uma palavra. E não é uma revelação nova, não é isso. É uma iluminação nova, é algo diferente. Nele você pode sempre procurar, porque existe mais. Porque a fonte é o Senhor. Quando vem do Senhor, não tem dúvida. E aí Paulo deixa muito claro: eu recebi do Senhor. Vem dele. E aí realmente a igreja é alimentada. Só que olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: a fonte da minha mensagem é o... Mas quem é o instrumento dessa mensagem? É Ele. Paulo diz: eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. E eu me lembro que o dia que eu parei para pensar nisso, eu comecei a entender. Paulo recebeu do Senhor, mas eu também recebi do Senhor. E sabe o que Paulo deixa claro? Paulo está reconhecendo a sua porção. Paulo está reconhecendo o que lhe foi entregue. Paulo tem ciência que algo ele recebeu. Paulo tem clareza que alguma coisa, alguma porção estava sobre a sua vida. E é nessa hora que a gente deveria parar e se perguntar: qual a sua porção? O que você recebeu? O que é que você tem? Ah, pastor, mas... Não. Essa não é a hora de você olhar para o vizinho. Essa é a hora de você se perguntar: o que você recebeu do Senhor? Será que você reconhece o que Deus te entregou? Será que você reconhece a porção que está sobre a sua vida? E não me importa se ela é pequena ou se ela é grande, não é essa a questão. Não é o quanto você tem, é o quanto você reconhece. Não importa se o vizinho tem mais, importa se você sabe o que você recebeu. Se você reconhece o que Deus um dia te entregou. Um dia, Atos capítulo 3, os apóstolos subiam ao templo para orar. Encontraram com aquele homem na frente do templo. Ele olha para eles e diz assim: uma esmola, por favor. Eles vão olhar e dizer assim: olha, esmola a gente não tem. E eles dizem assim: olha para nós, eu não tenho prata
mas o que isto eu. O que aqueles homens estão dizendo? Nós reconhecemos aquilo que nós temos. E você só pode dar aquilo. Por que é que disseram para ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda? Por que disseram isso para ele? Porque reconheciam aquilo que eles tinham recebido do Senhor. E eu torno a perguntar a você essa noite: o que você tem, meu irmão? Será que você reconhece o que Deus te entregou? Ah, pastor, mas... E o nosso grande problema é entender que Paulo está dizendo assim: foi eu que recebi. Irmão, Paulo não está dizendo assim: olha, o que eu vou entregar a vocês é o que Pedro recebeu, se tornando o intermediário da revelação. Não é isso. Paulo deixa claro: eu recebi do Senhor. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer a porção do outro. A gente reconhece o que Deus entregou para o outro. A gente reconhece que aquele irmão em específico recebeu algo do Senhor extraordinário. E a gente vai vivendo a porção do pastor, do diácono, do ministro. E nunca percebe que o mesmo Espírito que entrega a um... E eu gosto de falar disso, sabe por quê, irmão? Porque se Deus confiou a cada um de nós algo específico, é porque existe alguém para ser tocado por aquilo que Deus entregou a mim e a você. Pastor, o que é isso? Diversidade. Diversidade. Quando eu não reconheço aquilo que recebi do Senhor, eu não me sinto útil para ser um instrumento dessa mensagem. Quando eu não reconheço aquilo que está sobre mim, eu sempre vivo de uma experiência do outro, da porção do outro, do alimento do outro, e não me torno útil no processo do reino de Deus, no processo de entregar aquilo que recebi. Por quê? Porque eu não acredito que recebi algo do Senhor, ou não reconheço que recebi algo do Senhor. Irmão, eu amo isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele respeita a nossa individualidade. Deus sabe que você é do jeito que você é, irmão. Sabe qual que é o problema? A gente criou um estereótipo de gente que na nossa cabeça Deus pode usar. Ah, Deus só usa gente desse jeito. Tem que estar igual o pastor. Camisa aqui, botoadinha. Apesar que eu não estou muito tradicional não, né? Sapato aqui. Já teve esses dias um pastor que falou que a gente reconhece um pastor pelo sapato dele. E eu estou lascado. Só ele. Mas sabe o que é bom? É que Deus olha para mim e diz: Leandro, você tem algo específico. E aí, enquanto eu prego aqui, tem gente que está olhando para mim e estava assim: não estou gostando dessa palavra. Isso não está interessante. Só que tem gente que vai ouvir o pastor Arthur pregar e ele é diferente de mim.
E quando ele pegar o microfone e pregar, ela vai dizer assim: meu Deus, que palavra! Eu entendi tudo o que ele disse. Até aula de português esse homem deu para a gente hoje. É ou não é, mestre? Até divisão silábica teve. Vão ouvir ele pregar e vão dizer assim: amei a palavra, pastor. Outros vão ouvir o que eu estou ministrando, dizendo: pastor, como eu fui edificado aquela noite, como Deus falou comigo. Já tem gente que vai parar e vai ouvir o pastor. O menino de 5 anos até o de 180 vai entender tudo o que ele diz, porque ama ouvir ele pregar. Só que eu sou diferente do pastor Arthur, que é diferente do pastor Célio. E quer dizer o que, pastor? Quer dizer que a diversidade não é para gerar diferença, mas edificação. Por quê? Porque tem gente que recebe de maneira diferente. Tem gente que ama me ouvir, outros amam ouvir a ele, ou qualquer outro que suba aqui. Mas eu preciso entender o que? A porção que está sobre ele é dele, ponto final, irmão. Ele vai ser o instrumento de Deus do jeito que ele é. Eu vou ser instrumento de Deus do jeito que sou. Pastor vai ser instrumento de Deus do jeito que é. E você, instrumento de Deus do jeito que você é. Pastor, eu não sei falar bonito igual o senhor. Não tem estudo. Não tem a 5ª série, pastor. Ah, não tem não. Mas eu sei orar. Ah, meu irmão, quem sabe Deus não te levantou para ser um intercessor. Pastor, eu não tenho essa habilidade toda com o microfone. Quem é que te disse que Deus precisa te usar aqui em cima? Mas você senta do lado, ela vai te dar um conselho que você fala assim: meu Deus do céu, Deus falou na boca dessa pessoa. Aí vem Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 29, e ele pergunta assim: ei, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos falam em língua? Todos têm o dom de interpretar? E a resposta implícita no texto é: não. Por que Paulo está dizendo isso? É para dizer o seguinte: olha, nem todo mundo é igual, e está tudo. Nem todo mundo fala igual, e está tudo bem. Nem todo mundo tem a mesma habilidade, a mesma oratória, o mesmo conhecimento, e está tudo bem. Porque o que nos une não é o nosso conhecimento. O que nos une não é o quanto a gente estudou. O que nos une não é a nossa conta bancária. O que nos une não é nós estarmos vestidos da mesma forma. O que nos une não é se nós falamos no mesmo nível. Não é isso. O que nos une é o Espírito de Deus. Ele nos une. Porque no Espírito não há diversidade. No Espírito não há divisão. No Espírito não há grande, não há pequeno, não há sábio, não há douto, não há não. No Espírito todos nós somos iguais. Cada um do seu jeitinho, irmão. Esse que não sabe falar, mas é cheio do Espírito Santo, é você que Deus quer usar, e é você que Ele entregou uma porção específica para alguém. Pastor, eu não sou nem bonito assim, não tem problema, irmão, mas é cheio do Espírito Santo, é você que Deus quer usar. E eu tenho uma palavra muito diretiva essa noite, eu vou dizer isso: reconheça o que você recebeu do Senhor. Por quê, pastor? Há alguém precisando ouvir gente como você. Irmão, eu não tenho habilidade para falar com certos tipos de pessoa. E não é por diferença, porque não tenho habilidade. Mas se um outro chegar com 5 minutos, ele prega o evangelho e o cara entende. Irmão, tem gente que vai chegar aqui e é a paz do Senhor. Outros vão dizer graça e paz. Outros vão dizer a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Outros vão chegar e dizer, beleza, igreja? Irmão, isso aqui, pastor, o senhor está herege hoje. Fique tranquilo, irmão. Eu vou só despejar. Você vai entender se você quiser essa noite. Porque eu quero ser claro. É assim. Você olha para mim, vestido desse jeito. Para você, isso é o jeito certo. É, pastor, é. Mas tem pastor que você vai chegar lá, o cara está aqui, ó, com Apolo, cheio do Espírito Santo. E ele também tem uma porção sobre a vida dele. Tem igreja que você vai chegar lá de terno, gravata, de burca, de tudo que você quiser. É assim. Mas são cheios do Espírito Santo. E receberam uma porção do Senhor. E estão sendo fiéis à porção que receberam do Senhor. O que é isso, pastor? Diversidade. Só que esse que anda terno, gravata, bem arrumado, sabe falar bem, sabe falar direito, ele toca um tipo de gente. Ele alcança um tipo de gente. Agora talvez o pastor de bermudinha, com apolozinho, vai tocar gente que o de terno e gravata não vai tocar. E o que é isso, pastor? É errado? Não. É só que a porção desse aqui é uma, desse aqui é outra. E sabe o que a gente precisa? É simples. Entender o que Deus te entregou. E quando a gente entende aquilo que tem, você não tem inveja da porção do outro. Você não tem inveja. E o mais interessante ainda e melhor é que você se torna útil. Porque você não está preocupado a maneira do outro, o jeito do outro. O nosso problema é que a gente condena aquilo que a gente muitas vezes não entende. E esse é problemático. Por quê? Porque eu entendo isso. Paulo diz: Deus distribui as operações conforme o seu espírito. Para cada um, Ele dá uma coisa. Não adianta. Para cada um, Deus dá uma porção. E Deus respeita o seu jeito. Eu sempre digo isso aqui. Tem gente que até quando Ele vai te dar a paz do Senhor é difícil até ouvir. Outros já são mais... Outros são equilibrados. Nem tanto lá, nem tanto aqui. E está tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que ele vai passar a vida inteira assim, daquele jeitinho. Está tudo bem. Outros já vão ser... Eu falo com vocês, eu sou pentecostal. Eu gosto. Você fala com o pastor Arthur, se eu for, não vim aqui para entregar, eu não venho. Não venho. Não tem problema nenhum. Pastor grita, né? Grito. Eu grito. Pastor fala alto, falo. Você é mais caladinho? É mais caladinho. É cheio do Espírito Santo? Seja calado, mas seja cheio do Espírito Santo. Viva para cumprir aquilo que Deus te entregou, irmão. Entenda isso. Agora,
vem Paulo e diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo o seguinte: eu recebi o que também, sabe o que é isso aqui? Fidelidade à mensagem. Por isso há um elo conector entre as duas partes, que é a expressão também. Ele está dizendo: o que eu recebi foi também o que eu. Paulo está dizendo assim: eu não recebi uma coisa e transmiti outra. Eu não ouvi do Senhor uma coisa e disse outra. Eu recebi do Senhor, e aquilo que recebi foi exatamente o que eu. Não há discrepância entre o que Paulo aprendeu e o que ele entregou. Não há divergência entre essas coisas. Não há. É a mesma. Paulo, você é fiel àquilo que recebeu do Senhor. Irmão, e posso dizer isso aqui? Receber é processo. Há um processo no receber de Deus. Não é tão fácil, não é tão simples assim. Só que eu preciso entender que a revelação, ela vai estar intimamente ligada à submissão. E é impossível receber daquilo que você não se submete como ensino. Você nunca vai ser fiel a uma palavra que você recebeu se você não se submeteu a quem te deu aquela palavra. Pastor, isso está difícil demais. Vou simplificar. A autoridade para ensinar flui da humildade para aprender. Nenhum homem terá autoridade para ensinar, para entregar aquilo que antes ele não se submeteu a aprender. Uma pincelada rápida, porque o nosso tempo já foi. Sabe quem é Paulo? A história diz que esse homem estudou pelo menos 14 anos. 14 anos. Paulo seria hoje um pós-doutorado. Sabe com quem Paulo se assentou aos pés? Um homem chamado Gamaliel, doutor da lei. Irmão, a Bíblia diz que Paulo tinha sabedoria e autoridade para falar com gentios, epicureus. E sabe quem que é esse tipo de gente? Pensa em gente estudada. Paulo chegava para os caras e falava assim: eu consigo conversar com vocês. Mas quem é Paulo? Um homem que aprendeu, que ouviu, e ouviu do Senhor. Espiritualmente falando, Paulo recebeu do Senhor. Humanamente falando, Paulo se assentou aos pés de mestres. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Desconfie de ensinos que não provêm de humildade. Desconfie de gente que não sabe o que é se assentar para aprender. Desconfie de quem não se assentou para ouvir. Isso é muito sério. Por que tem muita gente ensinando muita coisa errada? Porque nunca se submeteu a ninguém.
porque nunca se assentou aos pés de ninguém. E dizer ainda mais, aos pés do Senhor, porque Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. E não, irmão, nem todo mundo é Paulo hoje em dia, nem todo mundo é. Então nós precisamos entender, a fidelidade da mensagem precisa ser realista, verdadeira, sim. Precisa. Agora, uma coisa que o mensageiro precisa entender é, ele precisa não só pregar uma mensagem, mas se tornar uma mensagem. Paulo encarnou aquilo que ele recebeu do Senhor. Aquilo não era teoria no seu coração. Aquilo não era vazio no seu coração. Não. Esse homem disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A mensagem foi tão profunda para aquele homem, que nos seus últimos dias de vida ele diz, eu estou sendo entregue ao Senhor como uma oferta de libação. O meu sangue vai ser derramado, mas eu encarnei a mensagem. O que um dia eu ouvi do Senhor, eu me tornei fiel até o último dia da minha vida. E isso gerou em mim marcas profundas. Não era uma teoria qualquer. Não era uma pregação qualquer, não era. Era uma realidade de um homem que encontrou com Jesus, que recebeu do Senhor, que aprendeu do Senhor, aprendeu com homens mais sábios, mas entendeu uma coisa, ele carregava no seu corpo o peso da sua mensagem, o peso da porção que ele recebeu do Senhor. Grandes mensageiros nem sempre vão ter grandes mensagens, mas sempre vão carregar grandes marcas, irmãos. Sempre. Homens marcados por aquilo que carregam. Homens que encarnaram a mensagem. Vivem isso diariamente, como aquilo que receberam do Senhor. Não tem dúvida. Não é balela. Não é conversa falaciosa, não é. E ouvir esse tipo de gente é ter a certeza disso. De que vem do Senhor. Eu já disse isso aqui, repito. Deus não usará um homem grandemente sem antes feri-lo profundamente. O nível de marca que você carrega é o nível de autoridade que você tem para pregar aquilo que você acredita. E é assim. A fonte é o Senhor. O instrumento somos nós. E nós precisamos entender, ser fiéis. Até o ponto que aquilo que nós pregamos se torne dentro de nós uma mensagem viva. Até o ponto de que não seja mais suficientemente, não haja necessidade de um microfone nas nossas mãos. Mas de que ao olharem para nós vão entender a mensagem que a gente carrega. Você consegue entender isso? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa palavra seja como uma semente produtiva no nosso coração. Senhor, nós não queremos outra fonte. Nós queremos receber e ouvir do Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor Jesus. Nós queremos entender isso e viver isso. Somos instrumentos nas tuas mãos.
Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nesse lugar o Senhor levante homens e mulheres que possam encarnar a mensagem, que reconheçam aquilo que receberam do Senhor e que sejam fiéis a isso, fiéis ao que receberam do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Marca-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém essa noite, você pode glorificar a Jesus. Isso. Olha para quem está do seu lado e fala com ele assim: está pronto?